Convido os amados irmãos a abrirem comigo suas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo 23, verso 28. Jeremias, capítulo 23, verso 28. Nesses dias que estamos tendo a oportunidade de ficarmos mais em casa, já ouvimos mensagens diariamente, mas justamente nesta grande oportunidade que estamos tendo de compartilharmos momentos com a família, com os filhos com seus pais, eu creio que, independente daquilo que estamos vendo lá fora, dos acontecimentos que estão aí diante de nós, é uma grande oportunidade para que estejamos como corpo. Ainda que as nossas mãos não se toquem, os nossos braços não se entrelaçam, mas nós podemos permanecer unidos neste amor, em oração, em intercessão, em fé, na convicção de um Deus que age e trabalha em favor de todos aqueles que nele esperam. Eu tenho ouvido muitas mensagens, e de uma maneira especial, nesses 2 dias, Deus me trouxe uma mensagem profunda ao meu coração sobre qual é o alimento verdadeiro que temos recebido, o que temos ouvido, do que estamos sendo alimentados. E aí o Senhor me levou a essa palavra, lá em Jeremias capítulo 23, verso 28, sobre qual é a diferença entre o trigo. Queridos, leiam comigo. Qual é a diferença? Pergunte aí a esse irmão que está do seu lado. A diferença entre a palha e o trigo. E é sobre isso que nós vamos meditar nessa noite. Jeremias 23, verso 28. O profeta aqui tem um sonho. Conte o sonho. E aquele que tem a minha palavra, fale fielmente a minha palavra. Que tenha palha com o trigo, diz o Senhor. Novamente, o profeta que tem um sonho, conte o sonho. E aquele que tem a minha palavra, fale fielmente a minha palavra. Quem tem a palha, que tenha palha com o trigo, diz o Senhor. Amados, o chamado de Jeremias, para mim, é um dos mais impactantes narrados nas Escrituras. Jeremias, conforme conhecemos, foi escolhido como profeta. E Deus o chamou de uma forma muito peculiar. Está lá no livro de Jeremias, no capítulo 1, no verso 5. Diz assim: antes que te formasse, no ventre te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei as nações. E te dei por profeta. Este versículo por si só, ele exprime toda a grandeza de Deus, seus atributos, seu poder e intervenção na história da humanidade, seja que em tempo for. Antes de entrarmos no cerne desta pregação, nesta noite, eu gostaria de discorrer um pouco sobre a história desse profeta, o tempo e o propósito para o qual ele foi levantado por Deus, a nação de Judá. Para vocês terem uma ideia, quando Jeremias nasceu, Israel, o reino do norte, que possuía sua capital em Samaria, já havia caído há pelo menos 70 anos diante do Império Assírio. Jeremias, ele foi um profeta que profetizou em Judá, no final do século 7, início do século 6 a.C. Além de profeta, ele era também um sacerdote. Ele viveu em um período, em um tempo, em um dos tempos mais conturbados da história do Oriente Antigo. Aquele foi um período de queda,
de declínio do Reino do Sul, marcado pelos reinados de seus últimos monarcas. É importante lembrarmos que o profeta Jeremias, ele ministrou durante um período de grande apostasia do povo de Judá. Povo este que estava prestes a ser dominado pelo Império Babilônico, naquele período sob o domínio, o comando de Nabucodonosor. Como muitas outras vezes, Judá havia se afastado, esquecido de Deus. Muitas abominações foram cometidas no meio daquele povo. E pasmem, os profetas, que na verdade deveriam zelar pela palavra, primarem pela responsabilidade de transmitirem ao povo aquilo que era e deveria ser a vontade de Deus à nação. Eles haviam simplesmente de todo se corrompido, e cada qual, conforme a palavra, profetizavam conforme seus próprios interesses. Muitos, até mesmo em troca de favores, quem sabe, à procura do status. O fato é que, não muito diferente dos dias atuais, profetizavam apenas o que agradava aos ouvidos dos reis e daqueles que não tinham nenhum compromisso, nem com a ética, nem com a moral, os bons costumes. Não havia mais a chamada repulsa, a denúncia contra o pecado. E nem tampouco alertavam ao povo sobre a iminente ira divina, a ira de Deus que haveria de se manifestar e cair sobre aquela nação, caso não se arrependessem de seus pecados. Como eu disse, não é diferente dos dias atuais. Se João Batista estivesse vivo nos dias de hoje, com certeza, muitos preletores, muitos pastores não dariam lugar no seu púlpito, porque não é uma mensagem que comumente cativa as pessoas. Jeremias, no auge das suas palavras, ele manifesta todo o descontentamento de Deus em relação àqueles que deveriam ser os arautos da verdade, mensageiros do próprio Deus, ao denunciarem o pecado, a corrupção, levando o povo a manter, sim, as suas observâncias, obediências irrestritas aos preceitos, mandamentos do Senhor. No entanto, tanto profetas quanto sacerdotes haviam se corrompido, e por causa de suas ações e reações tão repulsivas, egoístas, desprezíveis, com mensagens fabricadas, manipuladas, faziam cada vez mais o povo errar e se afastarem-se da presença de Deus. Jeremias, no capítulo 23, no verso 9 ao 11, Jeremias 23, no capítulo 9 a 11, nos diz assim: quanto aos profetas, já o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido de vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Porque a terra está cheia de adúlteros, e a terra chora por causa da maldição. Os pastos do deserto se secam, porque a sua carreira é má e a sua força não é reta. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. No auge desses acontecimentos, Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, Ele não desejava que o sofrimento do seu povo perpetuasse, se alongasse, e como consequência disso, caísse nas mãos de reis ímpios, cruéis. Deus então levanta Jeremias como uma voz profética para alertar o povo contra seus pecados. Jeremias é o fiel retrato
de muitas vozes proféticas que na atualidade têm bradado contra o pecado, contra o erro, contra o legalismo ou a religiosidade atroz. O comodismo, a inversão de valores, a falta de honra e, de certa forma, até mesmo a corrupção moral, ética e espiritual, que tem assolado de forma assustadora grande parte das igrejas que professam a Cristo. Tal qual Jeremias, muitos profetas, também nos dias atuais, sofrem em consequência das mensagens que são pregadas. Justamente por não se moldarem, não entrarem dentro desta caixa ajustada, justamente por não se conformarem com a maneira leviana, desonesta, pecaminosa, adúltera, que muitos, incluindo membros de igrejas, líderes, ovelhas, professam a sua fé em Cristo, mas negam-lhe com a maneira como vivem. E estes estão se afastando cada vez mais da graça redentora, da graça divina, dando créditos a mensagens que só massageiam o ego. Cada vez mais eles se tornam cegos, guiando outros cegos, com a mente entorpecida no seu entendimento. São insensíveis ao evangelho da verdade. Leem a palavra, mas a palavra não tem sabor e nem significado. O evangelho que liberta, o evangelho que transforma, que afirma que em Jesus há salvação, perdão, graça, que há remissão dos pecados e que mostra que o desejo de Deus é que sempre as nações possam ser saradas e curadas através do arrependimento. Mas também sobre eles, o mesmo Deus nos mostra que quando não há arrependimento genuíno, quando não há metanoia, mudança de mente, quando não há conversão, quando não há mudanças, revela-se então a mensagem verdadeira, também de juízo, da ira de Deus, que se manifesta contra os filhos da desobediência, que resistem sua palavra e não abandonam os seus maus caminhos. Estamos vivendo em tempos difíceis. Estamos vivendo em tempos difíceis. Não apenas por aquilo que estamos enfrentando aí em relação a essas pandemias, mas em relação àquilo que tem se pregado e ouvido. Muitos têm preferido a palha em detrimento do trigo. É do conhecimento, creio que, de quase todos os que me ouvem nesta noite, que a palha também serve como uma fonte de alimento. Entretanto, é no trigo que se encontram as propriedades, as vitaminas, os nutrientes, a robustez necessária e essencial para a peregrinação dos santos dessa terra. O que vai te fortalecer para que você possa cumprir realmente os propósitos de Deus, aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida, para a sua família, para a sua igreja, para esta nação, que é levar o evangelho a todos os 4 cantos da terra. Mas nós precisamos ser libertos e salvos por intermédio dele, e acima de tudo, termos discernimento de qual alimento estamos sendo alimentados. O interessante é que, se o trigo neste processo ele for misturado ou confundido com a palha, ele perderá suas propriedades, o seu devido valor. Contextualizando isto para a palavra de Deus, você não deve misturar pseudo-sonhos, revelações sem um respaldo bíblico que contrapõe a própria palavra. Você não pode misturar suas opiniões, suas ideias, seus valores, tradições de homens, circunstâncias ou o que quer que seja, com aquilo que verdadeiramente é essencial, importante na proclamação das verdades de Deus. Ou seja,
Não se pode, ao nosso bel prazer, ou de quem quer que seja e onde quer que esteja, acrescentar ou diminuir algo que esteja fora da palavra de Deus, pois ela mesma em si já é completa, é pura. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 22, verso 18 e 19. Apocalipse 22, verso 18 e 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. O profeta que tem sonhos, que conte o sonho, mas não dê a eles a mesma autoridade da palavra. Por causa disso, muitos têm caído em heresias, e isso está cada vez mais corrente, crescente no meio das igrejas. A palavra está sempre ficando em segundo, terceiro, quarto plano. Veja bem, os amados irmãos, vocês que me ouvem nesta noite, não estamos dizendo que não haja homens e mulheres de Deus que não sejam usados ainda hoje para trazerem palavras proféticas reveladas por Deus. Não, eu creio absolutamente nisso. Eu creio em palavras proféticas, eu creio em sonhos, em visões. No entanto, estas palavras jamais poderão ir contra um princípio bíblico. Um grande teólogo chamado Ricardo Kropf, ele escreveu que sem a purificação, qualquer ensino, na melhor das hipóteses, não passará de palha, servindo apenas para engordar a ovelha, mas sem lhe dar os nutrientes necessários para a firmeza de seus ossos, de seus músculos. Tem muita ovelha sofrendo por falta de alimentos sólidos. Tem muita gente sofrendo de desnutrição. Palha, meu querido irmão, minha irmã, é falso alimento. É a capa dos cereais que é retirada deles quando são debulhados. Eu vou te repetir. Palha é falso alimento. É a capa dos cereais que é retirada quando são debulhados. A pessoa, ela vai mastigar substâncias que não alimentam de verdade. O trigo é o cereal que se torna símbolo do alimento. É através dele que se gera o pão, que formamos aí as massas, ele dá ali substância. E a pergunta final do profeta é: o que tem a ver a palha com o trigo? Na Bíblia há vários textos que nos falam tanto sobre o trigo quanto a palha. O trigo, ele caracteriza o alimento para o homem. O trigo representa alimento espiritual, simboliza o crente verdadeiro, aquele que é separado do joio. No texto inicial que lemos, o trigo representa a palavra da verdade, que é fogo, o martelo que esmiuça a penha. Deuteronômio, no capítulo 8, no verso 8 diz que o trigo era um dos grandes recursos da terra prometida. Em Lucas, no capítulo 22, no verso 31, Jesus ele disse a Pedro que Satanás ele queria peneirá-lo como trigo. João Batista dizia na sua pregação, está lá em Lucas, capítulo 3, no verso 17. Lucas 3, verso 17. Ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira e ajuntará o trigo do seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Ah, queridos, o trigo alimenta e a palha
Qual é a sua utilidade? Algo interessante que podemos constatar é que ninguém normalmente ajunta palha na sua casa, e sim trigo. A palha, de maneira geral, ela serve de alimento para o fogo, como diz as próprias palavras de João Batista. O livro de Jó compara o ímpio com uma palha que é levado pelo vento. Jó, capítulo 21, verso 18. No texto inicial, que traz a palavra profética de Jeremias, a palha representa a palavra do homem, em contraste à palavra de Deus. A palha apontava para as palavras dos profetas falsos que diziam: sonhei, sonhei, e profetizavam o engano dos seus corações. Como já falamos, havia pessoas nos dias de Jeremias pregando seus sonhos como se fossem a palavra de Deus. E nos dias de hoje não é diferente. Há homens e mulheres que se dizem profetas, mas continuam a trocar a palavra de poder, de vida, a Bíblia, a revelação de Deus verbalizada e proposicional, por meros sonhos humanos, sem que haja um fundamento bíblico. E o povo continua sendo enganado. As pessoas continuam sendo engodadas. Não estou dizendo com isso que Deus não fale através de sonhos e visões. Não! Mas devemos estar atentos. Pregadores, profetas, têm o direito de sonhar, mas devem ter cuidado para que não dê ao povo algo que não seja bíblico, que não seja substancial. O que alimenta o povo de verdade é a palavra, é o trigo. Quem quiser comer palha, por certo, não faltará, meus queridos, fornecedores de palhas para enganá-los, para persuadi-los. Basta você ligar aí a sua TV. Basta você clicar aí em alguns pregadores, em alguns pseudos profetas. Todavia, o cristão sincero, o cristão verdadeiro, ele deve rejeitar a palha e preferir o trigo como alimento substancial. Quando Deus chama alguém, quando Deus escolhe, assim como Ele escolheu a mim, a você, como Ele chamou o profeta Jeremias, dando-lhe uma grande missão, da mesma forma, nós que somos líderes, pastores, obreiros, ou você mesmo como uma ovelha, temos que ter responsabilidade, temos que ter seriedade com as verdades as quais professamos, com aquilo que ensinamos, e isso inclui a nossa fé. Devemos ter seriedade, discernimento, se aquilo que estamos direcionando ao povo, através de mensagens, de palavras verbalizadas, sejam por visões, sonhos, revelações proféticas que temos, ou a palavra pregada, se tudo isso realmente tem vindo do alto, dado por Deus, ou é de nós mesmos. Deus, quando nos chamou, Deus, quando nos escolheu individualmente, a cada um de nós, isso inclui você, que me ouve nesta noite, Deus o fez com propósitos bem definidos e com uma missão. A minha oração nesta noite é para que o temor de Deus pare sobre os corações e que verdadeiramente, depois desse tempo, haja uma mudança na vida da igreja. Não aproveitem, escutem bem, as debilidades, as fraquezas, as dores, as lutas ou mesmo a falta de conhecimento de muitos a respeito do que é a palavra de Deus e o que representa o seu poder nas nossas vidas. Não usem da persuasão, das profetadas e mistérios, ou mesmo pregações que na verdade não ajudam em nada, só contribuem para alimentar mais e mais os egos. Não use de tudo isso para enganar, persuadir, agindo com falta de honra, de temor, tanto para com Deus quanto para com o próximo. Deus nos chamou, Deus nos escolheu
para que alimentássemos ao seu povo, aquelas pessoas que se aproximam de nós, o verdadeiro, o trigo da sua palavra. Escute bem, meu irmão e irmã, não aceite palha. Chega de se alimentar por qualquer coisa. Pastores, líderes, profetas, obreiros, não deem palha ao seu povo. Tenham discernimento, tenham temor do Senhor. Olha o que está acontecendo. Precisamos ter um discernimento que vem do alto. 1 Coríntios capítulo 2, verso 15 nos diz: porque o homem espiritual discerne bem todas as coisas, e de ninguém é discernido. É preciso que haja discernimento no meio do povo de Deus, para que não sejamos guiados, levados por qualquer vento de doutrina, qualquer ensinamento de homens ou profetadas recheadas de induções, sugestionamentos, ou mesmo que contrapõem princípios bíblicos. Mas não importa, contanto que fale, contanto que diga: eis que te digo. Assim diz o Senhor. Sejamos como os cristãos, bereanos, e analisemos fielmente as Escrituras. Atos capítulo 17, do verso 10 a 11. Abra comigo Atos capítulo 17, do verso 10 a 11, diz assim: e logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica. Olha bem a comparação que Paulo faz. Porque de bom grado receberam a palavra, examinando, vou repetir, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Cuidado. Se você não lê a palavra de Deus, se você não se aplica ao estudo da palavra de Deus, você vai ser presa fácil a profetas inescrupulosos, a pregadores sem nenhuma decência e ética diante de Deus. Como podemos distinguir a palha do trigo ainda no nosso meio, nos dias de hoje, nas nossas igrejas, nos nossos púlpitos? Veja bem, se a pregação ela é mecânica, se ela é rasa ou mesmo histérica, a ponto de fazer você não atentar para as verdades das Escrituras, se ela faz até mesmo você chorar, mas não produz arrependimento no seu interior, ou leva você a ter uma reflexão sobre seus valores, sobre o que tem sido as suas prioridades, os seus princípios, as suas escolhas, o amor verdadeiro a Deus, ao próximo, que se caracteriza no seu dia a dia. Se as palavras falam mais sobre os homens e suas vantagens, sobre seus desejos egoístas, que serão todos atendidos, orações todas elas respondidas, basta barganhar com Deus, ou aquilo que você ligar na terra vai ser ligado no céu. Se distorcem o que é doutrina bíblica, trazendo legalismo ou liberalismo como fonte de direcionamentos aos homens, e não revelam, antes de tudo, a palavra que tem a sua utilidade, tanto para o ensino, quanto para a transformação, quanto mostra o poder de Deus, quanto é para a repreensão, e que revela a vontade do Pai, que todos os homens sejam salvos mediante o arrependimento, a confissão de seus pecados, a entrega a Jesus. Se a palavra não é dita, afirmada, como sendo ela inerrante, então escute, é palha, não é trigo. Cuidado. Você quer ver outra coisa? Se o louvor, a adoração apenas mexem com nossas emoções, promovendo catarses, calafrios, arrepios, se o corpo balança, as mãos se levantam, os instrumentos tocam,
As vozes entoam cânticos, louvores, todos juntos. Mas o espírito de cada um continua frio, letárgico, por dentro continua vazio. Se não há quebrantamento, se não foi gerado arrependimento genuíno, se não tem o entendimento de que tanto louvor quanto a adoração são para a glória de Deus e não dos homens. Se cantamos letras heréticas, comprometidas teologicamente, mas que nos levam ao frenesi, pois afinal, a nossa vingança, ela tem sabor de mel. Ou, em outra letra, eu não vou morrer enquanto a promessa de Deus se cumprir. E tantas outras coisas que nós cantamos, sem um verdadeiro entendimento da palavra de Deus. Se a robotização hipnótica das repetições sem sentido, ou a falta da santidade no altar é presente, mas o que vale são os talentos, e não os adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Escute, tudo isso é palha e não trigo. Se a profecia, se os profetas, em suas profecias, contradizem a palavra de Deus, revela o que é a vontade do homem e não aquilo que é a vontade do Pai. Se a profecia massacra, se ela fere, se ela sobrepõe mais a voz do profeta na profecia do que a voz de Deus, se ela, antes de mais nada, não promove mudanças, reflexões profundas, cura, transformação, se ela não gera unidade, se ela não traz o amor, ainda que sejam nas palavras, muitas das vezes duras, se ela é apenas intuitiva, persuasiva, sugestionadora, e não revela as verdades de Deus, mas preceitos, conceitos de homens, se ela tenta de alguma maneira se enquadrar uma realidade que parece ser a voz de Deus, mas não é. Lembra do Denorex? Aquele que parece, mas não é. Simplesmente para que a profecia seja recebida como algo vindo da parte de Deus, moldada conforme meus pensamentos, conforme meus sentimentos, as minhas necessidades, as minhas indignações, ou a minha religiosidade. Entenda, é palha, não é trigo. Se o ensino da palavra, aquilo que tem sido ministrado nas igrejas, ao seu coração, é apenas didático, algo intelectual, mas não revela o poder de Deus e a força transformadora que há, que proporciona mudança de caráter, que proporciona mudança de vidas, então é palha, não é trigo. A conclusão que temos de tudo isso é que a palha ela não vai dar frutos, mas o trigo, ao contrário, ele promoverá vida e muitos frutos. A palha terá o seu valor sempre comprometido, mas o trigo jamais se depreciará. Trigo vale muito. A palavra de Deus tem o seu valor. A palha, ela não serve para alimento. Ela não sustenta, ela não promove os nutrientes necessários à vida. Mas o trigo, ao contrário da palha, ele alimenta a nossa alma e nos traz propriedades nutritivas que transborda e transforma o nosso interior. A palha, ela é enganosa, ela é mentirosa, ela, como vimos, ela é a capa, mas o trigo é a verdade. A palha, ela seca, mas o trigo, ele floresce. A palha se torna alimento de bodes, de nércios, de pessoas sem ética, sem honra, sem princípio, mas o trigo é o alimento verdadeiro das ovelhas. Eu creio que a palavra de João Batista está se cumprindo fielmente
fielmente. E Deus está trabalhando em nosso meio nesses últimos dias. Lucas capítulo 3, verso 17. Ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Provérbios capítulo 30, versos 5 a 6. Provérbios capítulo 30, versos 5 a 6. Toda a palavra de Deus é pura. Estudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. A minha oração, no final desta pregação, é para que você tenha discernimento. É para que você encontre o caminho que verdadeiramente lhe conduz a mudanças concretas. Querido, ou essa palavra vai te afastar do pecado, ou o pecado vai te afastar da sua palavra, desta palavra. Ou a palavra verdadeiramente vai promover mudanças no seu interior, ou você vai continuar como sendo esse crente letárgico, mecânico. O que nós desejamos nessa noite? O que desejamos alimentar nesta noite? Aonde desejamos ir? Onde pensamos que poderemos chegar? Estando nesse estado no qual a igreja se apresenta nos séculos atuais, precisamos urgentemente de fazermos uma autoanálise. Precisamos urgentemente de entendermos que esta palavra, ela é vida, ela é poder. Ela não é a minha vida, ela não é o meu poder, mas ela é a vida de Cristo, o poder de Cristo manifesto em mim e através de mim aos homens. Mas a glória continua sendo dele, o poder continua sendo dele, e ele é capaz de fazer nesta noite infinitamente mais na sua vida, na sua família, mudando a sua história, mudando a sua vida, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo solução, trazendo realmente um quebrantamento geral aos quatro cantos da terra. Qual tem sido o seu alimento, meu querido? Vamos orar. Pai, traz o alimento verdadeiro, o alimento que produz vida, o alimento que faz com que nós tenhamos o entendimento de quem o Senhor é e daquilo que nós somos diante do Senhor. Traz para nós esse alimento que nos confronta, que nos chama a atenção para o nosso homem interior e que promove também mudanças do homem exterior. Ah, Senhor, que haja mudança nos corações dessa noite, que haja mudança nas lideranças, na vida de pastores, de líderes, de ovelhas, para que entendam que o Senhor Jesus está às portas e é tempo de nos atentarmos. Que, Senhor, que possa haver verdadeiramente, Senhor, arrependimento. Eu oro para que haja arrependimento e discernimento, para que possamos não apenas recebermos aquilo que do Senhor já temos recebido, mas para que possamos dar a outros aquilo que somente o Senhor pode realmente nos capacitar a falarmos e a darmos. Do Senhor vem todo louvor, toda glória e toda honra. E nós te damos o louvor, a glória e a honra nesta noite. Amém.